Colega Letícia, por esse registro importante. As ideações suicidas, né, elas surgem, e é importante que a pessoa, na primeira fagulha, né, de uma ideação suicida, que procure ajuda, né? Ajuda médica, ajuda clínica. Paralelamente, também pode procurar uma ajuda espiritual, né, conforme as suas crenças, mas é muito importante buscar a ajuda médica, né, na primeira ideação. Né, não deixe esse sentimento crescer. Todos nós somos frágeis, todos nós temos situações difíceis, mas na primeira, né, fagulha, vamos procurar ajuda. Esse que é o melhor caminho. Não é assim? Muito bom, deputada, por falar nesse tema tão importante. Retomando a questão da nossa visita de ontem. Então, como eu falei nos primeiros 5 minutos, que se estenderam um pouco, graças à benevolência do presidente, nós visitamos as áreas que já foram objeto, né, das obras de recuperação do Tietê. Vimos que houve ali um reflorestamento, replantaram, né, mudas da região mesmo. Os técnicos explicaram que aquele reflorestamento é importante para o solo estar preparado, para que não haja alagamentos, porque se o solo está preparado, quando a água sobe, ele absorve. E também todo o material orgânico do rio, de certa forma, alimenta aquelas plantas ali da várzea. Então tem uma explicação lógica para isso. Visitamos os 2 parques, o Parque Santa Helena em São Miguel Paulista e o Parque Biacica e no Itaim Paulista. Tá? No Ibiacica até tive a sorte de pegar uma aula de zumba, que as mulheres fazem aula de zumba de manhã e no final da tarde. Então foi uma experiência bastante importante. Tenho consciência e convicção de que os parques são importantes para as 2 comunidades. O plano, né, para esse projeto que nós recebemos, além de construir a estação de tratamento em Mogi das Cruzes, como eu falei na primeira intervenção, é também construir um parque nos moldes do Parque de São Miguel Paulista, em Salesópolis, que seria ali a nascente do Rio Tietê. Tá? Nós não conseguimos ontem fazer uma visita às áreas que serão objeto de intervenção. Talvez agendemos uma outra data. Seria muito importante que outros colegas fossem, até para que nós possamos fazer uma análise um pouco mais crítica, né? Que, como eu disse, vai ser um endividamento significativo, né? Eu fui muito chata em perguntar para os técnicos sobre a utilidade dos parques em termos de recuperação do Tietê. Em termos sociais, de aproveitamento para a população, eu não tenho a menor dúvida, porque são quadras excelentes, um ginásio excelente, uma escola excelente. Existe até um plano de levar uma UBS para dentro daquele Parque Santa Helena, em São Miguel Paulista. Já fica aqui o meu pleito público de que todos os esforços sejam envidados com esse fim. Né? Eu vou até fazer um ofício concretizando esse pleito. Então, do ponto de vista social, esse futuro parque em Salesópolis, eu não tenho dúvida de que ele será importante. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre a utilidade dos parques em termos de recuperação do rio. Né? Eu divido com os colegas essa dúvida. O que os técnicos explicaram? Se a gente ocupa uma área socialmente, se a gente conscientiza a população para não maltratar o rio, a população vai cuidar daquele local. E aquela área tomada por um parque com muita utilidade pública não vai ser objeto de invasão. Porque toda invasão desordenada, ela acaba gerando mais poluição, mais dejetos no rio, sejam dejetos mesmo por causa do esgoto não tratado, sejam lixos, né, que são jogados de maneira inadvertida. Então tem uma lógica com a construção do rio, mas não tem um impacto direto na limpeza do rio. Tá? Na minha ignorância, me pareceria mais útil pegar tanto dinheiro, porque não é pouco dinheiro, e dedicar ao saneamento, ou seja, na construção de mais estações de tratamento. Ontem, aliás, eu tive uma aula nessa temática e constatei que, às vezes, a gente pensa em Nordeste, em Norte, né, achando que São Paulo é um exemplo em termos de saneamento, e eu fiquei chocada ao conhecer as porcentagens do não saneamento no estado de São Paulo. Então, para recuperar esse rio, me parece que seria muito mais útil
nós pegarmos este dinheiro e outros tantos montantes de dinheiro, né, das mais diversas fontes, empréstimo, recursos amealhados pelos impostos, e tentar fazer um esforço concentrado para tratar esse esgoto. Porque o Tietê, com tudo que eu ouvi ontem, ele é um esgoto ao céu aberto. Porque não existe tratamento de esgoto em muitas cidades, com destaque para Guarulhos, que me surpreendeu. Né? Então, assim, eu ainda tenho essa dúvida com relação ao projeto, porque eu não consigo ver um impacto direto das obras na efetiva recuperação do rio. Com isso, eu não estou desmerecendo a importância das obras, são muito relevantes, eu constatei isso ontem, mas não sei se o impacto no rio é tão direto como eu imaginei num primeiro momento. Tá? Haverá uma reunião amanhã, pelo que eu entendi, eu vou checar o horário, vou tentar constatar esse horário, porque eu acho que é importante fazer essa nova reunião. É muito interessante que o governo preparasse uma explicação um pouco mais detalhada sobre como é que vai funcionar essa estação de tratamento em Mogi das Cruzes. Eu digo isso porque eu li o projeto na íntegra, eu solicito o projeto detalhado que foi mandado para o BID, eu li o projeto e não existe um detalhamento de como é que vai ser essa estação de tratamento, nem o tamanho, nem a capacidade em Mogi das Cruzes. Sem esse detalhamento, nós não temos como fiscalizar depois. Nós autorizamos o empréstimo. Como é que eu vou fiscalizar daqui 4, 5 anos se a estação foi construída a contento, se eu não sei exatamente qual é o plano? Então é importante que nós solicitemos esse plano um pouco mais detalhadamente. É isso, vou voltar no tema, mas depois. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado.